Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 ações que eu cheguei a vender a minha casa e o meu carro e eu coloquei toda a grana nessas empresas, pessoal. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês saberem quais são essas joias raras. E detalhe, uma delas que eu vou trazer aqui para vocês tem um potencial de se valorizar acima de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiro ponto, tá? Brincadeiras à parte, eu não vendi a minha casa e nem o meu carro, era uma brincadeira aí para vocês. Mas, pessoal, claro que essas ações que eu sigo comprando fortemente na carteira foram adquiridas aos poucos, tá? De maneira mensal e também de maneira ali fixa, ou seja, tendo uma disciplina acumulando para médio e longo prazo. Foi por isso que nessa carteira aqui bateu esse patrimônio de 200 mil reais e 200, tá? Então, esse patrimônio foi acumulado aos poucos. Eu não vendi minha casa, eu não vendi meu carro, tudo isso aí foi aos pouquinhos. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil é a primeira maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho aí, ó, tecnicamente 45% de todo esse patrimônio nas ações do Banco do Brasil. E detalhe que o Banco do Brasil, ele foi minha primeira empresa, tá? Desde quando eu comecei a investir na bolsa, foi a primeira ação da carteira. Então perceba que essa posição gigantesca no Banco do Brasil não foi acumulada de repente. Já vou acumulando as ações do banco aí há bastante tempo. Eu acredito que o Banco do Brasil tem um potencial gigantesco, pessoal, olhando para médio e longo prazo. Esse ano, ele deu-se um escorregão, tá? Ou seja, o lucro líquido esse ano desabou, mas eu acredito que é algo muito pontual, relativo aí ao agronegócio brasileiro. Por que que aconteceu? Perceba que o Banco do Brasil, ele vinha num crescimento expressivo de resultados, portanto, por se tratar de um banco cíclico de commodities, por ter grande parte da carteira em agro, ele depende da valorização do preço da soja, do preço do milho, uma taxa Selic favorável. Todos esses fatores fazem com que o Banco do Brasil tenha ali uma dependência expressiva do cenário agro, né? Então por isso que o banco tá passando esse algo pontual. Só que aí é que mora o pulo do gato. Para os investidores que são espertos, eles se aproveitam destes momentos para comprar o Banco do Brasil em patamares de preços baixos, porque o banco só fica no patamar de preço muito barato quando há uma crise, né? Pelo menos uma crise temporária. Perceba que hoje o PVP já reflete esse risco. 0,69 de PVP tem um potencial de alta de mais de 45% para regredir às suas médias. E me arrisco a dizer que quando o Banco do Brasil se recuperar, pelo menos ter um sinal de recuperação, até porque o mercado agora está trabalhando nessa tese, a ação do banco poderia se valorizar mais de 100%. Ainda mais agora com uma queda na taxa Selic, isso aí poderia fazer o Banco do Brasil disparar na bolsa e voltar a ter um dividendo interessante. Já com uma recuperação no resultado, o Banco do Brasil poderia voltar a pagar um dividendo na faixa de 8 a 9% ao ano para médio e longo prazo. Por isso que ele é a minha maior posição, porque eu acho um banco muito assimétrico, muito barato e que tem um potencial de rentabilidade bem expressivo na carteira do canal. Hoje eu tenho aí um valor investido de 90 mil, na verdade 100 mil, né? Até porque meu preço médio no banco é R$ 24,47, nada é recomendação. Segunda ação dessa lista, pessoal, que eu sigo comprando com bastante força, as ações da Petrobras. E hoje a Petrobras, ela representa quase 7%, né, da carteira do canal. Perceba que é a minha quinta maior posição. No caso a Petrobras, pessoal, o que eu estou mirando nela é algo muito parecido com o Banco do Brasil. Acho que pelo devido ali à desvalorização no preço do barril, a questão política, né? Petrobras está muito descontada, por isso que tem sofrido nas cotações. Hoje a empresa negocia a um EV sobre EBITDA na faixa de 4 vezes, a média dela é negociar na faixa de 7, o que já traz um potencial de valorização nas ações acima de 100%, bem similar com o Banco do Brasil, por mais que eu acho que o Banco do Brasil possa ter uma recuperação mais rápida, tá? Pegando aqui, ó,
o dividend yield da Petrobras, a gente vê que o dividendo está nessa faixa de 11 a 12% ao ano, trazendo também uma assimetria bastante interessante. Então o Petro também tem um potencial de alta interessante para longo prazo, fora bons proventos, fora porque a empresa está com uma dívida líquida controlada e a empresa tem essa questão da margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Estou mirando também tanto bons dividendos como um fator crescimento aqui dentro da empresa, tá? Por isso que eu sigo comprando com bastante força na carteira do canal. Agora, a terceira ação aqui dessa lista que eu sigo comprando com bastante força, as ações do Itaú, pessoal. Vamos colocar aqui, né, o código YouTube3, até porque sem querer eu coloquei aqui Petrobras repetido. Peço desculpas aí para vocês, tá bom? As ações do YouTube3, Itaú Unibanco, minha segunda maior posição da carteira, porém as minhas metas no Itaú ainda não acabaram, tá? Eu pretendo fazer com que o Itaú chegue próximo ao Banco do Brasil em peso percentual na carteira do canal. Como assim, Pablo? Se eu tenho 45% em Banco do Brasil, eu pretendo atingir de 35% a 37% da carteira nas ações do Itaú. Então, mais ou menos um valor investido ali de 70 a 80 mil reais. Eu pretendo fazer com que ele se torne a minha segunda maior posição em termos tanto de valores financeiros e também em quantidade de ações. Ah, mas ele já é a sua segunda maior posição, mas para mim ainda não é suficiente, tá? Para mim o Itaú, pessoal, tem tido uma qualidade monstruosa, tá? É assim, de fato, o Banco do Brasil e o Itaú tende a se complementar dentro dessa carteira, porque o Banco do Brasil ele é mais assimétrico, proporciona mais rentabilidade, isso é verdade. Porém, ele acaba sendo mais cíclico, né? Nos momentos de dificuldade, eu acredito que o Itaú poderia trazer uma estabilidade bem expressiva nessa carteira. E por consequência o Itaú eu não coloquei na carteira visando aí proteção, e sim também rentabilidade. Até porque hoje o banco está muito barato, ele tem perspectiva de pagar um dividendo interessante para 2026 e em diante, também tende a se beneficiar com uma desvalorização na taxa Selic brasileira. O Banco do Brasil se beneficia mais, tá? Até porque o banco é mais atrelado ao agro e é pela questão ali de pessoa física para uma classe um pouco mais baixa. Então ele tem um aumento na carteira de crédito mais expressivo com uma Selic embaixo. Porém o Itaú ele tem qualidade. Então ali, quando uma Selic acaba caindo também, beneficia os seus spreads e por consequência ele tem sim aumento no resultado, que por sinal tem sido bem expressivo. E também é um banco sistêmico, né? Assim como o Banco do Brasil não pode quebrar, senão também o Brasil já foi faz tempo. Então em primeiro está o Banco do Brasil, segundo está o Itaú como banco que não poderia quebrar aqui. Teria uma intervenção do Banco Central com certeza, tá? Pegando aqui, ó, 405 bilhões, né, que é o valor de mercado do Itaú, e a gente divide por um lucro projetivo na faixa de 51 bilhões para o próximo ano, o Itaú poderia estar cotado por 7,9 vezes lucro. A média do Itaú é ser cotado em 13, temos um BTG cotado por 14, então olha só como o banco está barato. O Itaú poderia se valorizar para ser negociado em sua média histórica, aproximadamente 75% na cotação. E num cenário de Selic em baixa também poderia se valorizar tranquilamente isso. Fora os bons dividendos, tá? O banco aí com esse payout de 70%, se hoje sendo cotado por 8 vezes lucro, ele poderia pagar um dividendo já para o próximo ano, né? Aproximadamente aí um dividendo de 8,7% ao ano na média. Fora o extraordinário que o Itaú paga, que geralmente ele tem excesso de capital, por ele estar lucrando tanto, ele não tem o capital, não tem o que fazer com o dinheiro, né? Então ele acaba repartindo para os investidores e por consequência podemos ter um dividendo anual adicional aproximado em 11,7% aí para o longo prazo. Então perceba que é um banco muito barato, tem potencial de dividendos, não está tão barato quanto o Banco do Brasil. Só que aí é que mora o pulo do gato, a gente tem que olhar para a qualidade. O Itaú não traz dor de cabeça. Nenhum momento da história o Itaú trouxe dor de cabeça, nem na pandemia, nem no governo Dilma, tá? O banco sempre continuou com lucro monstruoso. Então isso mostra a eficiência do Itaú no seu crescimento. Por isso é que ele acaba sendo um pouco mais precificado. Só que mesmo sendo mais precificado, ele é um banco muito barato. Por isso que eu pretendo deixar como segunda maior posição da carteira do canal. Nada de recomendação. E por fim, a última ação dessa lista, pessoal, que eu sigo comprando também, as ações da Vale. A Vale, infelizmente, né, acabou subindo bastante. Fico triste aqui com isso, porque eu adicionei. Hoje ela aí tem 2,5% da carteira total, eu tenho 74 ações a um preço médio de R$ 57,88. A ação já está quase R$ 70 reais. Isso é muito triste, tá? Porque eu pretendia deixar a Vale mais ou menos parecida com a Petrobras, representando aí uns 6 a 5% da carteira total. Não deu tempo, infelizmente. Porém, eu acredito que mesmo após essa alta nas ações, a empresa não tá cara não. Não tá de se jogar fora, tá? Até porque, ó, a Vale trouxe um retorno muito interessante nos últimos 10 anos, isso aqui é óbvio. Mas o que acontece com Vale? O preço do minério de ferro ainda está em baixa. A China, que é o principal detrator do resultado, né? Perceba que a China representa aí
Mais de 48% da receita da Vale hoje aqui, 48% é China. A China teve um enfraquecimento monetário, então a China está passando por uma estabilização da economia. Agora que o cenário China começou a dar uma melhorada, o minério de ferro deu uma apreciada no curto prazo. Então até por isso que a Vale está se valorizando. Mas o ponto é que, né, o minério de ferro da Vale é de altíssima qualidade. A pelota do minério de ferro de Carajás tem muita qualidade. Só que olha o pulo do gato. A Vale está querendo expandir para o mercado indiano. O mercado indiano tem um minério de ferro ainda maior do que o de Carajás. Tem mais qualidade do que o de Carajás. Então esse seria um próximo vetor de crescimento para a Vale no médio a longo prazo, tá? E por mais que ela dependa muito da China, tecnicamente não podemos tapar os olhos para o crescimento de longo prazo. E hoje as ações, mesmo a R$68, estão baratas, tá? Porque, ó, quando a gente pega aqui, ó, o caixa que ela tem gerado, hoje ela tem um custo médio por extração muito baixo, semelhante ao da Petrobras quando a gente pega ali barril. Então hoje ela tem $54 por pelota de minério de ferro em custo caixa. Hoje o minério está em 105, então tem esse fator proteção de mercado, eu não deixar cair para baixo disso. Quando a gente coloca aqui, ó, preço justo nas ações da Vale, olhando para a sua geração de resultados no quesito EBITDA, a gente tem um preço justo na faixa de R$127. Que dividido por este preço atualmente de R$68, temos ainda um potencial de valorização interessante, de 87%, tá? Então perceba que Vale não está cara. O problema é que como eu quero pegar nos melhores momentos, eu não vou realizar aportes nesse momento de euforia, tá? Até porque essa alta de Vale está muito ligada por conta do aumento da produção e por essa alta temporária no minério de ferro. Mas assim, eu fico esperando o Vale abaixo dos 65. Se vai chegar, eu não sei. Agora, se ela se manter bastante tempo nessa cotação, eu ver que não vai subir mais tanto e a empresa tem uma perspectiva de crescimento interessante, eu posso sim comprar aos poucos, sem pressa. Até porque ações cíclicas, pessoal, trazem muitas oportunidades. E a Vale também tem uma boa perspectiva de dividendo olhando para 2026 em diante. Então, essas foram as ações aí que eu sigo comprando fortemente no canal. Em destaque vai o Itaú, depois vem a Petro, depois vem a Vale. Banco do Brasil já comprei muito, tá? Mas quando eu atingir minha meta em Itaú e aqui em Petrobras, mais em Itaú para ser mais exato, eu posso voltar a comprar Banco do Brasil também. E como tem aqui uma carteira muito bem consolidada, eu acredito que sempre tem espaço para ir comprando aos poucos, tá? Sem pressa, até porque a gente vai ter uma vida inteira para acumular ações. Não precisa de tanta sede ao pote assim, mas claro, quando as oportunidades aparecem, a gente não pode tapar os olhos para a verdade, tem que comprar. Essa aqui é a minha visão e nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, gostei bastante do seu vídeo, só que aí que tá, eu tô começando agora, precisava de uma ajuda, não consigo fazer tudo sozinho. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? Traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem correr tanto risco, ainda por cima sem fazer nada. Olha, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Então, pessoal, é de muita qualidade aqui para vocês. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real, sem você ter que mover um dedo. Então olha só a vantagem, tá? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e estará na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete eu dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm algumas dessas ações. Em particular, sigo comprando todas, porém, no atual momento, eu apenas estou comprando o Itaú porque tem uma meta ambiciosa. Depois que eu atingir a minha meta, eu posso voltar a comprar outras empresas aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!